Eu achava que sabia tudo sobre meu filho. Aquele rapaz que cresceu na minha casa em Santo André, que correu descalço pelo quintal, que me abraçava quando voltava do trabalho na metalúrgica. Eu tinha certeza de que o conhecia completamente. Mas havia algo enterrado naquele quintal que mudaria tudo. Algo que um homem simples como o jardineiro seu Gilson descobriria por acaso numa terça-feira comum de março. E quando aquela revelação viesse à tona, eu entenderia que existem coisas que um pai nunca imagina que seu filho possa esconder. Mas antes de eu contar o resto desta história, confira se você já está inscrito no canal. Se ainda não está, inscreva-se agora e deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo a este vídeo. Queremos saber até onde nossas histórias estão chegando. Acordei aquele terça-feira de março com o barulho do cortador de grama de seu Gilson. Eu tinha 62 anos, viúva havia 12 anos, depois que minha esposa Rosa morreu de câncer. Desde então, minha vida se restringia àquele sobrado de 2 andares em Santo André, na Grande São Paulo, um bairro de classe média, onde praticamente todo mundo trabalhou em fábrica em algum momento. Meu filho Ricardo, que tinha 35 anos, visitava raramente. Ele morava em São Paulo, capital, num apartamento que eu nunca havia visitado. Trabalhava em algo relacionado a computadores e investimentos que eu nunca conseguira compreender completamente. Nós falávamos por telefone talvez uma vez por mês. Ele sempre estava ocupado, sempre com pressa. Eu havia aceitado aquele relacionamento distante como parte da vida moderna. Os filhos crescem, saem de casa, seguem suas vidas. É assim que funciona. Seu Gilson vinha cuidar do meu quintal toda semana às 8 horas da manhã. Ele tinha uns 55 anos. Era um homem robusto, de pele escura, com as mãos calejadas de quem trabalhou a vida toda com plantas e terra. Nós conversávamos pouco, apenas o necessário. Eu lhe pagava R$ 150 por semana, um valor justo pelo trabalho que ele fazia. Aquele quintal tinha crescido bastante nos últimos anos. Depois que Rosa morreu, comecei a deixar as coisas um pouco de lado. Meu coração não estava em manter o lugar como ela gostava, mas estava cansado daquele aspecto selvagem. Então, 2 meses antes, havia contratado seu Gilson para colocar ordem novamente. Naquela manhã, como de costume, tomei meu café com pão de queijo, sentei-me no sofá da sala e li o jornal enquanto ouvia o barulho do cortador de grama ao fundo. Estava uma manhã fresca, aquele tipo de clima que faz a gente lembrar que o inverno estava chegando no Brasil. Eu planejava passar o dia inteiro em casa, talvez assistir o jogo da noite, fazer uma feijoada. Uma terça-feira completamente normal. Por volta das 10 horas, seu Gilson tocou a campainha. Eu já havia terminado de ler o jornal e estava abrindo o aplicativo de notícias no meu celular. Aquele celular que meu filho havia me obrigado a usar há 5 anos, porque, segundo ele, era mais fácil nos mantermos em contato. Abri a porta esperando receber a notícia de que o trabalho tinha terminado e ele vinha cobrar algum extra que tivesse feito, como acontecia ocasionalmente quando ele notava uma árvore que precisava de poda especial, ou um canteiro que necessitava atenção. Mas seu Gilson tinha uma expressão no rosto que eu nunca havia visto antes. Seus olhos estavam arregalados e havia algo na forma como ele segurava o cortador de grama que sugeria desconforto. Ele não olhava nos meus olhos. Seu Gilson era um homem prático, direto. Alguém que falava pouco, mas quando falava era sempre sobre assuntos concretos. Plantas, clima, adubo, ferramentas. Aquela expressão de inquietação não combinava com ele. Seu Manuel, posso falar com o senhor? Ele perguntou em voz baixa, quase sussurrando. Claro, Gilson, entra. Você quer um café? Não, não é nada disso. Ele hesitou, passando a mão pelo rosto. Olha, enquanto eu estava capinando atrás daquele canteiro grande, onde está aquele pé de jabuticaba, minha enxada bateu em algo. No chão. Algo sólido. Não é pedra. Parece ser plástico ou metal. Está bem profundo, enterrado há muito tempo. Eu franzi a testa. Nosso quintal tinha muitos anos. A casa havia sido construída no final dos anos 80, quando Rosa e eu casamos. Poderia ser qualquer coisa. Canos velhos, ferramentas perdidas, restos de obra.
A rua toda tem problema com entulho que fica enterrado. Você quer que eu cave para ver o que é? Perguntei. Bem, é que o senhor não acha estranho? Aquilo está bem escondido. Não é algo que apenas acidentalmente ficou ali. Parece muito profundo, muito proposital. Seu Gilson tinha razão. Eu não deveria estar achando aquilo normal, mas por alguma razão meu peito começou a apertar. Havia algo na forma como ele descrevia que me incomodava. Vamos lá ver. Vou pegar a enxada maior. O quintal de minha casa tinha aproximadamente 200 metros quadrados. Era um espaço amplo, com várias árvores frutíferas que Rosa havia plantado ao longo dos anos. Um pé de manga, outro de abacate, a jabuticaba que seu Gilson havia mencionado, e várias outras plantas menores que ele mantinha agora. O canteiro grande ficava ao fundo, próximo ao muro, um lugar que recebia bastante sombra durante o dia. Não era uma área onde eu passava muito tempo. Meu costume era sentar na varanda da frente com meu café da manhã, ler o jornal e, ocasionalmente na noite, ficar vendo televisão. Seu Gilson me guiou até o local. A terra estava revolvida e eu podia ver claramente uma marca onde sua enxada tinha batido. Ele me mostrou a profundidade aproximada com a mão, talvez 60 centímetros abaixo da superfície. Comecei a cavar. A terra estava úmida e pesada. Conforme eu removia a terra, o buraco ficava cada vez mais profundo. Seu Gilson ficava observando em silêncio. Não era um silêncio confortável. Era o silêncio de alguém que já descobriu algo e está esperando a outra pessoa chegar à mesma conclusão. Depois de alguns minutos cavando, minha enxada bateu em algo. Sólido. Diferente do som de uma pedra. Mais oco. Eu continuei cavando ao redor daquele objeto, removendo mais terra. O que aparecia era o topo de uma caixa. Uma caixa de plástico pesado, do tipo que se usa para armazenar coisas. Aquelas caixas cinzentas que vendem em loja de ferragens. Ela estava bem selada, aparentemente à prova de água. Meu coração disparou. Eu conseguia senti-lo batendo contra meu peito de uma forma que não era confortável. Continuei cavando e eventualmente consegui remover a caixa inteira do buraco. Ela era pesada, muito pesada para seu tamanho. Seu Gilson, você tem ideia do que isso pode ser? Ele balançou a cabeça. Só sei que está aqui há muitos anos. Está bem compactado em volta. Quando a grama não era cortada direito, eu acho que ninguém passava por aqui. Eu olhei para a caixa nas minhas mãos. Ela tinha os cantos redondos. Era de um plástico duro, o tipo industrial. Havia algo escrito no topo em letras desbotadas, mas não conseguia ler claramente. Parecia ser escrito com marcador permanente há muito tempo. A tinta tinha praticamente desaparecido. Vou levar para dentro. Muito obrigado por avisar, Gilson. Você pode terminar o trabalho? Claro, seu Manuel. Mas o senhor tem cuidado, viu? Não sei por quê, mas isso aqui me dá um arrepio ruim. Carreguei a caixa para dentro de casa com as duas mãos. Era realmente pesada, talvez uns 15 ou 20 quilos. Eu a coloquei na mesa da cozinha e fiquei observando-a por alguns minutos. Havia algo que me assustava naquilo. Não era apenas o fato de encontrar um objeto misterioso enterrado. Era a sensação de que eu sabia, ou pelo menos suspeitava, de quem havia colocado aquilo ali. Meu filho Ricardo tinha 27 anos quando aquilo provavelmente foi enterrado. Ele ainda morava comigo. Trabalhava em algo relacionado a desenvolvimento de software em uma startup na época. Era um rapaz reservado, sempre em seu quarto, sempre com aquele computador antigo que ele refazia e mexia constantemente. Rosa estava viva naquela época, e ela frequentemente comentava que Ricardo era muito reservado, que passava horas a fio no quarto e que nunca falava muito sobre o que estava fazendo. Aquele período deve ter sido há uns 8 anos, talvez 9, muito tempo atrás. Por que ele haveria de enterrar uma caixa no meu quintal? Qual seria o motivo? Eu tentei abrir a caixa, mas ela tinha um sistema de fechamento muito robusto, aquele tipo de trava que você tem que empurrar e girar. As travas estavam duras, praticamente congeladas pelo tempo. Usei uma faca de manteiga para tentar forçá-las, mas fui cuidadoso.
Não sabia o que havia dentro e não queria danificar nada. Eventualmente, após alguns minutos de esforço, consegui abrir uma das travas. A segunda veio mais fácil. Quando abri a caixa, meu estômago se virou. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Pastas antigas, aquelas pastas de papelão marrom que parecem ter saído dos anos 90. Havia também alguns discos, aqueles DVDs pretos e cadernos antigos. E havia dinheiro. Notas de R$ 100, de R$ 50, todas embrulhadas em celofane. Não consegui contar imediatamente, mas havia centenas de notas, talvez milhares. Eu me sentei numa cadeira da cozinha e fiquei olhando para aquilo durante um tempo que não consigo precisar. Minutos? Uma hora? O tempo parecia suspenso. Qual era o significado daquilo? Por que meu filho tinha enterrado dinheiro no quintal de minha casa? Enquanto eu continuava observando o conteúdo daquela caixa, minha mente tentava se reconectar com eventos do passado que talvez tivessem relevância. Havia algo ali que eu deveria estar lembrando? Alguma pista que tivesse ficado enterrada tanto quanto aquela caixa? Lembrei-me de um período. Deve ter sido por volta de 2015 ou 2016, quando Ricardo tinha um comportamento particularmente estranho. Ele passava noites inteiras acordado, digita no computador. Havia dias em que ele saía da cama apenas para comer algo rápido e depois desaparecia novamente no quarto. Rosa havia comentado comigo que ela estava preocupada, que achava que ele estava se envolvendo com algo que não era saudável, mas eu não havia dado muita importância naquele momento. Achei que era apenas uma fase de trabalho intenso, algo comum entre jovens que trabalham com tecnologia. Havia também uma época em que percebi que nosso internet estava muito congestionado. Ricardo estava constantemente transferindo coisas, fazendo downloads de arquivos enormes. Eu havia mencionado para ele que precisávamos de uma internet melhor, e ele havia respondido de forma irritada, dizendo que deixasse como estava, que ele resolveria depois. E havia mais. Recebi algumas visitas de pessoas que eu não conhecia. Homens que chegavam de carro, conversavam brevemente com Ricardo no portão e saíam. Rosa perguntou uma vez o que era aquilo, e eu disse que provavelmente eram colegas de trabalho ou amigos que eu não conhecia. Ela não pareceu satisfeita com aquela resposta. Agora, olhando para aquela caixa, tudo aquilo adquiria um significado completamente diferente. Eu abri um dos cadernos que estava na caixa. Havia anotações em letra de Ricardo. Eu reconhecia sua caligrafia imediatamente. Eram números. Muitos números, datas, valores. Nomes que eu não reconhecia. Havia também algumas anotações em palavras. Frases como servidor em Moscou, transferência criptografada, cliente novo em Dubai, contato intermediário México. Meu Deus! Eu me levantei da cadeira e fui até a pia da cozinha. Sentia-me tonto. Havia uma possibilidade que eu não queria nem pronunciar em voz alta, nem em minha própria mente. Lembrei-me de um evento específico. Deve ter sido em 2017, talvez 2018. A polícia procurou em nossa casa. Eu havia esquecido completamente daquilo. Ou melhor, havia tentado esquecer. Eles tinham um mandado, queriam computadores de Ricardo. Havia suspeita de atividades relacionadas à internet, havia dito o policial. Atividades criminosas de algum tipo. Mas como Ricardo tinha alguns conhecidos que eram advogados, ele conseguiu alguns esclarecimentos rápidos. Algumas coisas foram resolvidas legalmente. E aquilo desapareceu. Na época, achei que era apenas um mal-entendido, talvez uma confusão de identidade. Mas agora, com aquela caixa na minha frente, com aqueles documentos, com aquele dinheiro, tudo começava a fazer sentido de uma forma que me aterrorizava. Eu decidi não mexer em mais nada naquela caixa por enquanto. Era uma terça-feira, e Ricardo era famoso por desaparecer durante a semana, às vezes sem responder meu celular por dias. Mas sexta-feira ele frequentemente vinha visitar. Era um padrão que havia se estabelecido nos últimos anos. Às vezes ele aparecia para almoçar, às vezes apenas para trazer comida pronta de algum restaurante caro que ele conhecia em São Paulo. Eu tentava manter aquelas visitas, não sabia muito bem por quê,
Talvez porque era meu filho. Talvez porque esperava que aquelas visitas fossem levar a conversas mais profundas, a um relacionamento menos distante. Raramente acontecia. Cobri a caixa com uma toalha de prato e a coloquei no fundo do armário da cozinha, debaixo de outras coisas. Não era um esconderijo muito bom, mas por enquanto era suficiente. Não queria que ninguém visse aquilo. Seu Gilson havia visto a caixa superficialmente, mas não havia aberto. Eu poderia simplesmente alegar para ele que era lixo enterrado antigo, algo sem importância se ele perguntasse. Passei o resto do dia em um estado de turbulência mental. Tentei assistir televisão, mas não conseguia me concentrar. Tentei ler o jornal, mesma coisa. Minha mente estava repleta de perguntas. Quantos anos aquela caixa tinha ali? Como era possível que eu não soubesse disso? E a pergunta mais importante: o que eu deveria fazer com isso? Uma parte de mim queria simplesmente fechar a caixa, colocá-la de volta no buraco e cobrir de terra. Fingir que nada havia acontecido. Voltarei para aquela vida onde meu filho era apenas um homem que eu via ocasionalmente, que eu não compreendia muito bem, mas sobre o qual eu não fazia perguntas. Aquela vida era muito mais confortável que a realidade que estava começando a se formar em minha cabeça. Mas eu não era um homem que fugisse de problemas. Eu tinha trabalhado na metalúrgica por 35 anos. Havia desenvolvido uma ética de trabalho, uma certa rigidez moral que não me permitia simplesmente ignorar algo assim. Se meu filho havia feito algo errado, se havia algo ilícito naquele dinheiro e naqueles documentos, eu precisava saber. E mais do que isso, eu precisava decidir o que fazer a respeito. Naquela noite, deitei na cama e olhei para o teto durante horas. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquela caixa. Via o rosto de Ricardo quando ele era criança, correndo pelo quintal. Lembrava dele abraçando minha esposa. Lembrava dele me pedindo para consertar sua bicicleta. Lembrava dele aos 5 anos, aos 10 anos, aos 15 anos. Quando é que ele se tornou em algo que poderia estar envolvido em atividades criminosas? Quando é que eu deixei de compreender meu próprio filho? Sexta-feira chegou. Ricardo ligou no meio da tarde, algo que ele raramente fazia através de chamada de voz. Geralmente ele mandava uma mensagem de texto dizendo que viria visitar. Oi, pai. Tudo bem? Ele perguntou com aquela voz desinteressada que havia se tornado característica dele. Tudo bem, meu filho. Como você está? Ocupado. Mas tinha uma coisa que queria falar com você. Você está em casa? Estou. Vem aqui jantar comigo? Pode ser. Chego por volta das 7h30. Faz um arroz com feijão. Aquele que você faz bem. Claro. Eu faço. Tá bom. Até lá. Ele desligou. Eu fiquei imóvel com o celular na mão. Havia algo na forma como ele havia falado. Não era apenas o tom desinteressado habitual. Havia uma urgência ali embaixo. Algo que ele estava tentando esconder. Preparei o jantar. Arroz, feijão, frango grelhado, uma salada simples. Rosa havia adorado quando eu cozinhava. Ela dizia que eu tinha a mão para a cozinha, que poderia ter sido chefe se tivesse escolhido um caminho diferente na vida. Eu sempre rira daquela sugestão. Mas cozinhar tinha se tornado uma forma de me manter ocupado depois que ela faleceu. Ricardo chegou às 7h40. Ele dirigia um carro alemão caro, algo que eu nunca havia questionado como ele podia pagar, mas que agora adquiria um significado sinistro. Ele era um homem alto e magro, cabelo preto e cabelo, traços italianos de minha falecida esposa que ele havia herdado. Ele vestia roupa cara, camiseta de marca que eu reconhecia porque havia visto em vitrines quando passava pela Paulista. Olá, pai, ele disse, e me abraçou rapidamente, aquele abraço rápido e desconfortável que havia se tornado nosso padrão. Bem-vindo, meu filho. Vem, a comida está pronta. Nós nos sentamos à mesa da sala de jantar. Comemos em silêncio durante alguns minutos. Ricardo comia com pressa, de forma mecânica, como se não estivesse realmente saboreando a comida. Eu observava suas mãos, suas feições. Procurava pistas, sinais de culpa, de nervosismo. Havia algo diferente nele naquela noite. Pai, ele disse eventualmente, deixando a colher no prato.
Eu preciso falar com você sobre algo importante. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquele era o momento. Aquele era o momento em que ele confessaria algo, em que a realidade que eu havia suspeito seria confirmada. O quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ricardo colocou a colher no prato e folheou as mãos sobre a mesa. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo muito difícil. Eu esperava. Toda a minha vida havia me preparado para este momento, para a ocasião em que meu filho admitisse algo que mudaria tudo entre nós. Pai, eu vou me mudar. Para o exterior. Para a Singapura. Eu estou saindo do Brasil. Provavelmente para sempre. Aquilo não era o que eu havia esperado. Meu rosto deve ter refletido minha confusão, porque Ricardo continuou rapidamente, como se estivesse com pressa de descarregar as palavras. Consegui uma oportunidade de trabalho muito boa lá. Uma empresa importante no ramo de tecnologia. Eles me oferecem um pacote excelente de relocação, salário em dólar, benefícios. Tudo que eu preciso para começar uma vida nova. Eu deveria ter contado para você antes, mas eu estava incerteza se ia realmente sair. Agora tenho certeza. Saio em 2 meses. Ele fez uma pausa, observando minha reação. Eu estava processando. Ele estava deixando o Brasil, deixando meu país, deixando sua vida aqui. O significado daquilo começou a se infiltrar em meu entendimento. Eu fico triste que você vá, mas é uma oportunidade ótima, eu disse, tentando soar apoiador, embora por dentro tudo em mim estivesse gritando. Você vai fazer falta. Eu sei. Você vai fazer falta também. Mas não estava dando certo aqui para mim. Tudo estava ficando muito complicado. Eu acho que começar do zero em outro lugar é o melhor que eu posso fazer. Naquele momento eu tinha 2 escolhas. Podia deixar aquilo passar. Podia apenas aceitar que meu filho se mudaria para Singapura e desapareceria da minha vida. Ou podia perguntar sobre a Caixa. E por que exatamente está ficando complicado? Perguntei, escolhendo a segunda opção. Ricardo piscou. Aquela pergunta não era o que ele havia esperado. Na verdade, toda a conversa não estava seguindo o roteiro que ele havia planejado. Eu podia ver isso em seus olhos. Bem, trabalho, sabe como é. Muito estresse, muito política. Negócios não são simples. Às vezes você se vê em situações que não são exatamente como você gostaria. Situações? Perguntei. Ricardo colocou a mão no rosto, esfregando os olhos. Ele parecia cansado. Muito cansado, na verdade. Mais cansado do que alguém que apenas trabalhava muito deveria parecer. Pai, eu cometi erros. Quando era mais jovem, quando ainda estava tentando entender como funciona o mundo, eu fiz coisas que não foram legais exatamente. Nada violento, nada que machucasse ninguém, mas coisas que estavam fora da lei. Lá estava. A confissão que eu havia tanto temido e tanto esperado ao mesmo tempo. Que tipo de coisas? Perguntei, minha voz agora muito quieta. Ricardo se levantou da mesa e foi até a janela da sala. Ele olhou para fora, para o quintal que havia sido escavado dias atrás, sem saber que o escavador havia trazido à tona o segredo que ele havia tentado enterrar tantos anos antes. Eu trabalhava com internet, com transferências, criptografia, coisas assim, ele disse, sua voz tão baixa que eu quase não conseguia ouvir. Atividades ilegais, eu afirmei. Não formulei como pergunta, porque eu já sabia. Sim, mas ouça, pai, eu parei com aquilo. Completamente. Deve ter sido por volta de 2018, 2019. Eu percebi que aquilo era errado, que eu estava me metendo em algo muito perigoso, e eu parei. Completamente. Não há mais envolvimento. Tudo aquilo ficou para trás. Mas e a Caixa? Perguntei, observando sua reação. Ricardo virou de repente para me olhar. Seu rosto empalideceu. Como você sabe sobre a Caixa? Seu Gilson a encontrou enquanto capinava o quintal. Estava enterrada há muitos anos. Com dinheiro, com documentos, com registros. Ricardo abaixou a cabeça. Ele respirou fundo. E por um momento eu pensei que ele fosse desmaiar. Ele se sentou novamente na cadeira, lentamente,
como se as pernas não conseguissem mais segurá-lo. Aquela caixa deveria ter ficado onde estava. Ninguém deveria ter encontrado. Eu sei, meu filho, mas encontrei. E agora eu preciso entender. Quanto dinheiro há ali? O quanto você ganhou com aquelas atividades ilegais? Ricardo olhou para as mãos dele. Havia uma vergonha nele que era palpável. Uma vergonha que era tão profunda que eu quase podia sentir na minha própria pele. Aproximadamente R$ 300.000. Talvez um pouco mais com algumas transações que ficaram fora. Dados de 2016 até 2018. 2 anos intensos de trabalho. R$ 300.000. O que me levaria 10 anos para ganhar na metalúrgica. Ele havia ganho em 2 anos fazendo algo ilegal. Algo que evidentemente o havia assustado tanto que ele havia enterrado o dinheiro no quintal de minha casa e havia tentado esquecer que aquilo existia. E o resto dele? Perguntei. Ricardo hesitou. Eu obtive apoio legal para resolver a situação na época. Um advogado muito bom. Pessoas com conhecimento. Consegui um acordo. Ninguém foi preso. Ninguém foi para a cadeia. Mas eu tive que pagar bem para que as coisas desaparecessem. Custos legais, subornos implícitos, dinheiro para pessoas que podiam fazer os problemas sumirem. Essa caixa que você encontrou é o que sobrou. Era supostamente meu fundo de segurança, meu dinheiro para emergências. Meu Deus, Ricardo. Você estava envolvido em atividades criminosas sérias. Como você permitiu que aquilo chegasse tão longe? Ele olhou para mim e havia lágrimas em seus olhos. Ele as enxugou com raiva, como se estivesse furioso com suas próprias emoções. Porque eu era jovem e estúpido, pai. Porque eu achava que poderia jogar com fogo sem me queimar. Porque alguns amigos meus estavam fazendo dinheiro fácil na época, e eu queria ser bem-sucedido, queria ter coisas, e quando um contato meu ofereceu a oportunidade, eu saltei, sem pensar nas consequências, sem pensar em você, sem pensar em nada além do dinheiro e do ego. Nós passamos a noite inteira conversando. Ricardo me contou detalhes da operação que eu tinha tentado nunca saber, histórias de como ele havia se envolvido em atividades relacionadas a transferências financeiras internacionais de origem duvidosa, como havia se conectado com pessoas de baixa moralidade que o envolveram em esquemas para movimentar dinheiro entre países, como havia usado seu conhecimento de criptografia e programação para facilitar operações que eu nem podia compreender completamente. Ele me contou sobre a época em que a polícia veio, sobre como ele realmente havia estado sob investigação, sobre como apenas através de contatos e pagamentos ele havia conseguido se livrar daquilo. Ele me contou como a culpa havia o perseguido durante anos, como ele nunca havia conseguido desfazer completamente aquilo que havia feito, como aquela caixa era um símbolo daquela época e de quem ele havia sido. E então, ele me contou por que ele realmente estava deixando o Brasil. A situação nunca foi completamente resolvida, pai. Há pessoas que ainda me procuram. Pessoas que me cobram coisas. Pessoas que dizem que eu deveria trabalhar para eles novamente. Há pressão constante. E eu tenho medo. Tenho medo de que algo ruim aconteça. Que eu seja envolvido em algo muito mais sério. Que você seja envolvido em algo. Singapura é uma chance de começar novo, longe de todas essas pessoas. Uma oportunidade real de deixar tudo para trás. Ficamos em silêncio após suas palavras. Eu olhava para meu filho, tentando reconciliar a imagem do homem que ele havia se tornado com a criança que eu havia criado. Naquele momento, eu compreendi algo que os livros de paternidade nunca mencionam. Você não conhece realmente seus filhos. Você pode criar deles, alimentá-los, educá-los, mas há sempre partes deles que permanecem misteriosas, escondidas, até mesmo deles mesmos. Nós só conhecemos as camadas que eles escolhem revelar. Quanto tempo você tem antes de ir? Perguntei. 2 meses. No máximo 3. Preciso resolver alguns documentos, empacotar coisas, fechar certos arranjos aqui. Depois disso, eu saio. E provavelmente não volto. Não volta? Nunca. Ricardo respirou fundo. Eu não posso, pai. Se eu voltar, as pessoas vão saber que ainda estou vivo, que ainda estou operacional. Pode trazer problemas.
Minha estratégia é desaparecer. Completamente. Mudar de nome, talvez. Começar uma vida nova lá. Ninguém me conhece, ninguém me procura. É uma chance. Entendi. E aquela caixa? O que você quer que eu faça com aquilo? Ricardo colocou a mão no bolso e tirou uma chave pequena. Essa caixa está em seu nome. Tecnicamente, não há crime nenhum em você possuir aquela caixa e aquele dinheiro, desde que você não saiba que veio de atividades ilícitas. Se alguém perguntar, você encontrou aquilo ao reforma o quintal? Você pode fazer o que quiser com aquele dinheiro, deixar para os seus descendentes, usá-lo, queimá-lo, não importa. Mas eu quero que você saiba que aquilo existe, que aquilo é real, e que aquilo representa os erros que cometi. Eu não quero o dinheiro de crime, Ricardo. Isso traz maldição. Ele sorriu triste. Aquele era um sorriso que eu raramente havia visto. Um sorriso que reconhecia a realidade do mundo de uma forma muito mais profunda que a maioria das pessoas conseguiria reconhecer em uma vida. A maldição já está aí, pai. O dinheiro é só parte dela. A maldição é estar vivo sabendo o que você fez. O dinheiro é apenas consequência. Você pode fazer o bem com ele se quiser. Doar para a caridade, ajudar alguém, transformar erro em bem. Ou pode queimar tudo. Tanto faz, mas ele está aí. É seu agora. Ele se levantou da cadeira. Ele caminhou até a porta, pegou a jaqueta que havia deixado no sofá e se preparou para partir. Espera, eu disse. Ricardo parou e virou para me olhar. Você me ama? Perguntei. Aquela era uma pergunta que eu nunca havia feito antes. Em toda a minha vida como pai, nunca havia perguntado explicitamente se meu filho me amava. Era uma pergunta que até então eu havia considerado desnecessária, óbvia. Mas naquele momento, ela se tornou a pergunta mais importante que eu poderia fazer. Ricardo olhou para o chão. Sim, pai. Eu amo você. Não da melhor forma. Não como deveria. Mas sim. Muito mais do que eu soube como expressar. Ele saiu da casa. Depois que Ricardo saiu, eu retornei para a cozinha e tirei a caixa de seu esconderijo. Coloquei-a na mesa de novo e comecei a examiná-la com mais cuidado do que havia feito antes. O dinheiro estava ali, exatamente como Ricardo havia descrito. Centenas e centenas de notas, cuidadosamente organizadas e embrulhadas. Havia também documentos que detalhavam transferências internacionais, contas em bancos no exterior, que eu não conseguia compreender completamente. Nomes de pessoas e lugares que claramente estavam envolvidos em atividades criminosas. Havia um caderno específico que me chamou a atenção. Era um diário que Ricardo havia mantido durante o período de 2 anos em que estava envolvido. Ele continha entradas que documentavam seu envolvimento gradual, como ele havia começado pequeno, transferindo dinheiro para amigos, e como eventualmente havia se expandido para operações muito maiores. Havia também reflexões pessoais sobre a culpa que ele estava sentindo, sobre como ele não conseguia dormir bem, sobre como ele havia perdido a confiança de seus pais durante aquele período, porque ele estava constantemente mentindo. Uma entrada em particular me atingiu fortemente. Era datada de outubro de 2017. Mãe perguntou hoje se eu estava bem. Ela viu as olheiras, viu como eu estava magro e pálido. Eu menti e disse que era apenas trabalho. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela que ela sabia que algo estava errado. Mas ela não perguntou diretamente. Talvez porque ela tivesse medo da resposta. Hoje à noite, enquanto ela dormia, eu entrei no quarto dela e fiquei olhando para ela por alguns minutos, pensando em como eu estava traindo sua confiança, como eu estava decepcionando meu pai, como eu era uma pessoa horrível, mas não tive coragem de contar a verdade. Sou um covarde. Rosa havia morrido apenas alguns meses depois daquela entrada. Câncer. O mesmo câncer que a havia consumido lentamente. Assim como o envolvimento de Ricardo em atividades criminosas havia o consumido lentamente também. Eu compreendi naquele momento que havia muitas camadas de culpa. Não apenas a culpa de Ricardo por suas ações, mas também uma culpa que eu não havia reconhecido antes. A culpa de não ter visto, de não ter perguntado mais perguntas,
de não ter conseguido entender meu filho bem o suficiente para evitar que ele chegasse àquele ponto. Nos dias seguintes, eu tive que lidar com a questão de seu Gilson. Ele havia desaparecido discretamente após encontrar a caixa, respeitosamente não mencionando o assunto novamente. Mas eu sentia que lhe devia uma explicação, ou pelo menos alguma forma de tranquilidade sobre aquilo que havia descoberto. Ele retornou na terça-feira seguinte para continuar o trabalho no quintal. O buraco havia sido coberto com terra novamente. O local se parecia exatamente como havia sido antes, exceto que a remoção da caixa havia deixado o solo um pouco mais fundo naquele ponto específico. Seu Gilson, eu chamei quando o vi chegando com sua caixa de ferramentas. Ele se aproximou, mantendo uma distância respeitosa, evidentemente desconfortável com o assunto. Sobre aquela caixa que você encontrou, ele levantou a mão, sinalizando que não precisava de explicações. Seu Manuel, o que o senhor faz com a vida dele é da conta do senhor. Eu só não gosto de ter descoberto. Alguns segredos é melhor deixar enterrados. Eles ficam aí, em paz, sem incomodar ninguém. Mas é preciso saber a verdade às vezes, não é? Ele respirou fundo, apoiando-se em sua enxada. Verdade, para mim, é coisa que dói. Quando a gente descobre uma verdade que não esperava, ela muda tudo. A gente não consegue mais ver as coisas da mesma forma. Eu tinha uma mãe que sempre dizia que existem verdades que a gente tem que aprender, e existem outras que a gente fica melhor não sabendo. O difícil é entender qual é qual no momento certo. Aquela era uma sabedoria que eu não havia esperado de um jardineiro, mas havia uma profundidade em seu Gilson que eu havia subestimado antes. Ele era um homem que havia vivido a vida inteira em Santo André, que havia visto muita coisa, que havia aprendido sobre a condição humana através de observação simples. Seu Gilson, você não vai contar para ninguém sobre a caixa, vai? Ele olhou para mim com uma expressão que era simultaneamente amável e cansada. Seu Manuel, eu já esqueça. Aquela caixa não existe na minha memória. Eu vou voltar semana que vem, vou trabalhar no seu quintal, vou receber meu dinheiro e vou ir para minha casa. Tudo bem? Obrigado. Ele apenas acenou com a cabeça e foi em direção ao quintal para começar seu trabalho. Nos dias que se seguiram, a vida ganhou uma qualidade surreal. Eu acordava, tomava café da manhã, lia o jornal, fazia as mesmas atividades rotineiras que havia feito durante anos. Mas tudo havia mudado. Havia uma caixa enterrada de conhecimento agora. Um conhecimento que eu não podia compartilhar com ninguém. Um conhecimento que havia fundamentalmente alterado minha compreensão de meu próprio filho. Ricardo não ligava mais. Ele havia desaparecido da mesma forma como havia entrado, deixando apenas uma mensagem por WhatsApp. Preciso focar em tudo que precisa ser feito. Vou entrar em contato quando tiver já arrumado muitos dos detalhes. Obrigado por ouvir. Eu pensei muito naquela caixa. Sobre o que fazer com aquele dinheiro. Havia várias opções. Podia simplesmente queimá-lo, como o Ricardo havia sugerido. Podia doá-lo para a caridade, transformar o erro em bem. Podia usá-lo para viajar, para gastar em coisas que sempre quis, para melhorar minha vida durante os anos que ainda tivesse. Mas cada opção tinha um peso moral diferente. Aquele dinheiro tinha sangue nele, por assim dizer. Não sangue literal, mas o peso de atividades criminosas, o peso da ganância humana, o peso das escolhas erradas de um jovem que havia se envolvido em algo que o havia consumido durante anos. Comecei a pesquisar organizações de caridade, crianças em situação de risco, organizações que ajudavam vítimas de crime, instituições que trabalhavam com educação para afastar jovens de atividades criminosas. Havia muitos lugares onde aquele dinheiro poderia fazer diferença genuína. Mas também comecei a pensar em mim. Eu tinha 62 anos. Minha esposa havia morrido. Meu filho estava desaparecendo para sempre. Não havia outros filhos, não havia netos, não havia continuidade de linha direta da minha vida após minha morte. Talvez aquele dinheiro fosse uma forma de Ricardo me pedir desculpas. Talvez aquele dinheiro fosse uma forma de eu permitir que Ricardo reparasse alguns dos danos que havia causado. 3 semanas após Ricardo ter saído, um homem apareceu no meu portão.
Eu estava na varanda lendo o jornal, quando ouvi o sinal da campainha. O homem era de baixa estatura, tinha uns 40 anos, cabelo preto bem penteado, vestia uma camiseta branca simples e calça jeans. Havia algo na forma como ele se posicionava que sugeria treinamento, talvez militar. "Bom dia", disse ele quando abri a porta. "Seu nome é Manuel Lima?" "Sou eu." "Quem é você?" "Eu sou um amigo, digamos assim. Um amigo de um amigo que morava aqui antes. Eu gostaria de conversar com você por alguns minutos, se tiver tempo." Meu coração disparou. Eu já sabia quem ele era. Ele era uma daquelas pessoas que Ricardo havia mencionado. Uma daquelas pessoas que o pressionava. Sobre o quê? Sobre um assunto que diz respeito a um jovem chamado Ricardo. Nós sabemos que ele mora aqui. Ou morava aqui. Recentemente. Nós gostaríamos de falar com ele. Ricardo não está aqui. O homem sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. "Nós já sabemos que ele não está aqui, Sr. Lima. Se ele estivesse aqui, não estaríamos conversando com você. Nós apenas queremos saber aonde ele foi, para onde ele saiu." Eu não sei. Aquela era a verdade. Eu realmente não sabia onde ele estava naquele momento. Ele havia dito Singapura, mas não havia dado detalhes específicos de quando, de como, de qualquer coisa que fosse concreta o suficiente para eu passar para este homem. O homem observou meu rosto por um longo tempo. Havia algo na forma como ele me olhava que sugeria que ele sabia que eu estava dizendo a verdade, ou pelo menos que ele acreditava que eu era apenas um pai desinformado, que não havia informações úteis para serem extraídas de mim. "Se Ricardo entrar em contato com você, você vai fazer um favor muito importante para si mesmo, contando a ele que nós estamos procurando por ele, que nós queremos conversar, que nós temos propostas muito interessantes para ele considerar. E se eu não quiser que ele converse com você?" O homem sorriu novamente. "Bem, Sr. Lima, aquilo seria muito ruim. Para você e para Ricardo também. Existem questões financeiras que não foram completamente resolvidas. Existem pessoas que investiram em Ricardo. E quando você investe em alguém, você espera retorno. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas você é seu pai. Você é responsável por ele. Ele não é mais minha responsabilidade. Ele é um homem adulto. Faz com sua vida o que quiser." O homem observou meu rosto por mais um momento. Depois ele tirou um cartão de seu bolso e o estendeu para mim. "Se ele chamar, você me avisa, ok? Qualquer hora, dia ou noite. Você liga para este número." "Muito obrigado." Ele se virou e saiu. Eu fechei a porta e encostei meu corpo contra ela. Minhas pernas tremiam. Aquilo havia tornado tudo real de uma forma que conversas com Ricardo não conseguiam fazer. Havia pessoas reais, pessoas perigosas que estavam procurando por meu filho. Aquela noite eu não consegui dormir. Eu ficava pensando no homem, no cartão que ele havia deixado na minha mão, nas ameaças que haviam sido feitas de forma tão gentil, tão educada, mas tão clara. Meu filho havia envolvido outras pessoas. Havia envolvido pessoas perigosas. E agora, mesmo tendo desaparecido, aquelas pessoas ainda sabiam onde encontrar informações sobre ele. Sabiam onde ele tinha crescido. Sabiam onde era meu endereço. Eu pensei em ligar para a polícia. Mas o que eu ia dizer? Que um homem havia vindo me procurar sobre meu filho que havia admitido ser envolvido em atividades criminosas? Que havia uma caixa enterrada com R$300 mil de origem duvidosa? Ligar para a polícia seria apenas trazer mais problemas para mim. Ricardo havia sido bastante claro sobre como as coisas funcionavam. Havia acordo com autoridades, havia gente envolvida em vários níveis do sistema. Simplesmente me denunciar poderia trazer consequências que eu não conseguia antecipar. Então, qual era meu dever agora? Proteger meu filho? Proteger a mim mesmo? Proteger a sociedade de atividades criminosas? Toda aquela vida que eu havia construído, simples e ordeira, havia desmoronado em alguns dias. E agora eu estava preso entre dois mundos: o mundo do direito e da lei, e o mundo do crime e da sobrevivência. Tentei ligar para Ricardo. A chamada foi direto para a caixa de voz. Ele havia desligado seu número. Ou havia mudado.
Não havia como me contatar com ele. Dias se passaram. Uma semana inteira se passou. Não havia mais visitas do homem, mas a sensação de estar sendo observado permanecia. Eu havia parado de abrir as janelas à noite. Eu havia começado a verificar se a porta estava trancada múltiplas vezes antes de dormir. A caixa permanecia no fundo do meu armário da cozinha. Eu havia interrompido os planos de dividir o dinheiro ou doá-lo. Agora havia a questão de segurança. Se eu começasse a mover aquele dinheiro, se eu começasse a fazer depósitos em banco, se eu começasse a usar aquele dinheiro de qualquer forma, isso deixaria um rastro. Um rastro que pessoas como aquele homem que havia visitado poderiam seguir. Talvez Ricardo houvesse deixado aquele dinheiro ali propositalmente. Talvez ele soubesse que haveria perseguição. Talvez ele tivesse deixado aquele dinheiro como uma forma de eu ter proteção, como moeda de troca se as pessoas o procurassem através de mim. Eventualmente, eu decidi que a melhor ação era deixar aquela caixa exatamente onde ela estava, no armário. Enterrada em conhecimento, mas não em terra. Se alguém viesse me procurar, eu poderia dizer que não sabia nada. E aquela seria uma meia-verdade plausível. Eu não sabia detalhes. Eu não sabia nomes específicos. Eu não sabia operações específicas. Tudo que eu sabia era que meu filho havia feito algo errado, havia se arrependido e havia desaparecido. Isso era o suficiente para ser intelectualmente honesto, e era pouco o suficiente para não colocar minha vida em risco desnecessário. Um mês após a visita do homem, eu recebi uma carta. Não havia remetente. Havia apenas meu nome e endereço escritos à mão, em uma letra que eu não reconhecia. A carta havia sido enviada por correio. Havia marcas de envelope padrão do Brasil. Dentro havia uma carta de uma página. A letra era de Ricardo. Eu conseguia reconhecer apesar de ela estar ligeiramente disfarçada. Pai, se você está recebendo esta carta, significa que eu consegui sair. Significa que consegui desaparecer. Significa que finalmente consigo deixar tudo para trás. Você pode ter recebido visitas, pessoas procurando por mim. Por favor, não se preocupe. Você não sabe nada que possa ajudá-los. Você não sabe onde estou. Você não sabe o que vou fazer. E isso é tudo que você precisa saber e lembrar-se questionado. Aquela caixa no seu quintal. Deixe-a onde está. Não a toque, não a use. Deixe-a lá como um memorial de erros. Se por alguma razão algo acontecer comigo, se eu desaparecer permanentemente, se eu morrer, você pode fazer o que quiser com aquilo. Mas enquanto estou vivo, deixe-a aí. Você perguntou se eu o amo. A resposta é sim. Eu amo você de uma forma que eu não soube como expressar durante minha vida. Eu sinto muito pelos erros. Eu sinto muito por ser um desapontamento. Eu sinto muito por não ser o filho que você merecia. Vou tentar enviar notícias ocasionalmente, de formas que não sejam rastreáveis. Mas não espere por comunicação frequente. É mais seguro para você se você não souber nada sobre minha localização ou meu bem-estar. Você foi um bom pai. Sempre foi. Os erros que cometi não foram culpa sua. Foram escolhas minhas. Culpa minha. Responsabilidade minha. Cuide-se. E trate bem aquele jardineiro. Ele parece ser uma pessoa boa. Ricardo. 6 meses se passaram. Não havia mais visitas de homens desconhecidos. Não havia mais mensagens. Não havia indicação alguma de que Ricardo estava vivo ou morto, se tinha conseguido chegar a Singapura, se estava seguro, se havia começado uma vida nova. Minha vida havia voltado a uma rotina, mas uma rotina diferente. Eu continuava a acordar cedo, a ler o jornal, a comer meu café da manhã, mas havia uma angústia constante que não desaparecia. Seu Gilson continuava a vir às terças e sextas para cuidar do quintal. Nós nunca mencionávamos a caixa novamente. Ele cumpria seu trabalho de forma profissional e educada. Eventualmente, ao longo dos meses, ele se tornou mais do que apenas um funcionário. Ele se tornou um companheiro. Quando meu pai morreu, eu fiz os mesmos serviços, sabe? Ele mencionou uma vez enquanto estava trabalhando. Eu tinha 15 anos.
Meu pai tinha 70. Ele teve um infarto. De repente. Um dia ele estava aqui. No dia seguinte ele havia se ido. Você sente falta dele? Claro. Sempre. Mas depois de um tempo você aprende que a saudade é uma forma de gratidão. É agradecimento pelo tempo que você teve. Então, a gente lida com isso. Aquelas foram palavras sábias de um homem simples. E eu as levei para o coração. Comecei a fazer caminhadas matinais. Acordava mais cedo, caminhava em volta da quadra alguns minutos antes de voltar para casa. O bairro que havia me parecido familiar durante toda a minha vida, agora parecia novo. Havia detalhes que eu nunca havia notado. Casas que eu nunca havia prestado atenção. Pessoas que moravam ao lado há anos que eu nunca havia conversado. Percebi que havia vivido minha vida em uma bolha. Trabalhei, voltei para casa, cuidei da família, esperei pela morte. Aquela era a vida que eu havia construído. E havia sido uma vida razoável. Mas havia tantas outras vidas ao meu redor que eu nunca havia explorado. Um ano após Ricardo ter saído, eu recebi uma segunda carta. Desta vez, o envelope tinha selos de Singapura. A letra dentro era muito mais confiante, muito mais calma que a primeira carta. Pai, 1 ano, 12 meses, 365 dias. Eu consigo medir o tempo agora de forma que eu não conseguia antes. Cada dia que passa é um dia que eu estou mais longe daquilo que fui, de quem fui. Estou bem. Estou em segurança. Consegui um emprego legal aqui. Trabalho em uma empresa de software. Meu nome é diferente agora. Minha identidade é diferente. É tudo novo. Eu não vou fingir que as coisas são fáceis. Eu continuo tendo pesadelos. Continuo vendo rostos das pessoas que magoei, dos relacionamentos que destruí, da vida que abandonei. Mas aqui ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu era. Ninguém sabe o que fiz. Eu consigo ser apenas uma pessoa, aquela que eu estou tentando ser agora. Há uma mulher aqui. Seu nome é Melissa. Ela é holandesa. Ela trabalha na mesma empresa. Nós começamos a nos conhecer. Nós saímos na semana passada. Nada oficial ainda, mas há possibilidade. E é estranho pensar que eu poderia ter um relacionamento novamente, que eu poderia ser honesto com alguém novamente, que eu poderia tentar construir algo novo. Você vai ser avó algum dia, talvez. Não em breve, mas talvez. Se Melissa quiser. Se eu conseguir ser a pessoa que ela merece. Você precisa viver sua própria vida agora, pai. Pare de se prender ao passado. Pare de se preocupar comigo. Eu estou bem. Deixe a caixa onde está. Viva. Viaje. Conheça pessoas. Seu tempo está se tornando precioso agora. E você não deveria gastá-lo se preocupando com um filho que escolheu desaparecer. Eu amo você. Sempre vou amar você. Ricardo. Demorou alguns dias para aquelas palavras de Ricardo penetrarem em minha cabeça. Mas quando o fizeram, algo mudou. Ele estava certo. Eu havia desperdiçado um ano inteiro se preocupando, se arrependendo, se perguntando. E que tinha isso me dado? Nada. Apenas mais dor, mais isolamento, mais tempo perdido. Eu decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Eu decidi viajar. Havia um lugar que Rosa sempre quis ir, e nunca fomos. A região de vinhos no Vale do São Francisco. Ela havia lido sobre aquilo numa revista, havia sonhado sobre aquilo durante anos. Quando ela ficou doente, nós tínhamos planos de ir. Mas a doença a consumiu antes que pudéssemos viajar. Então eu decidi ir sozinho. Não era algo que eu gostaria de fazer, mas era algo que precisava fazer. Eu comprei uma passagem para a região, reservei um hotel em um vilarejo pequeno e planejei uma semana inteira explorando aquele lugar que Rosa tinha sonhado. Quando cheguei lá, foi como se Rosa estivesse comigo. Cada vinha que eu visitava, eu pensava em como ela teria amado estar ali. Cada gastronomia que eu provava, eu imaginava seus olhos brilhando. Mas ao mesmo tempo, havia uma liberdade. Havia uma sensação de estar vivendo minha própria vida, de estar fazendo coisas não por dever ou por hábito, mas porque eu queria fazer. Conheci pessoas, um grupo de aposentados que estavam viajando juntos.
Nós passamos uma noite inteira em um restaurante conversando sobre vida, sobre envelhecimento, sobre como lidar com perdas. Uma mulher chamada Helena, que era viúva há 10 anos, falou especificamente comigo depois do jantar. Você está vivendo sua vida para você? Ou está vivendo para o fantasma de alguém? Ela perguntou. Aquela pergunta ficou comigo durante toda a minha volta para casa. Após meu retorno, eu decidi que faria mudanças. Pequenas mudanças, mas significativas. Comecei a participar de um grupo de caminhadas na comunidade. Comecei a frequentar um clube de leitura na biblioteca local. Comecei a tomar aulas de culinária porque eu gostava de cozinhar e queria melhorar. Seu Gilson notou a mudança imediatamente. O senhor está mais feliz, observou ele uma terça-feira enquanto estava trabalhando no quintal. Estou tentando, respondi. Estou tentando viver um pouco. É bom, porque vida é para ser vivida, sabe? A gente morre um dia, mas enquanto a gente está vivo, é pecado não aproveitar. Comecei a pensar sobre aquela caixa de forma diferente. Ela não era mais um peso. Ela era um lembrete. Um lembrete de que erros acontecem, que as pessoas que amamos fazem coisas que nos chocam, mas que a vida continua, que há sempre oportunidade de mudança, de redenção, de começar novamente. 2 anos se passaram. Ricardo enviou mais 3 cartas. Em uma delas, ele mencionou que havia proposto casamento para Melissa. Ela havia dito sim. Eles estavam planejando um casamento pequeno em Singapura, apenas amigos próximos. Ele perguntou se eu poderia ir. Eu comprei uma passagem de avião. Quando pousamos em Singapura, o calor me atingiu como uma onda. Eu nunca havia estado fora do Brasil antes. Tudo era novo, estranho, diferente. Prédios muito altos, muita gente, futurista de uma forma que Santo André nunca seria. Ricardo estava me esperando na saída do aeroporto. Ele havia mudado. Não apenas fisicamente, embora ele tivesse ganho peso, parecesse mais saudável. Havia algo na forma como ele se movia, como ele respirava. Ele parecia estar em paz. Nós nos abraçamos. Não foi aquele abraço rápido e desconfortável que tínhamos nos habituado. Foi um abraço real. Um abraço que durou. Pai, disse ele perto de meu ouvido. Meu filho, eu respondi. Estou aqui. Estou vendo você. Ricardo me levou para meu hotel. Ele havia reservado um quarto bom, confortável. Nada excessivamente luxuoso, mas evidentemente pago com dinheiro honesto. No caminho, ele me mostrou a cidade. Os prédios, as ruas, os parques. Ele falava como alguém que havia realmente se estabelecido em um lugar. Como alguém que havia começado a criar raízes. Isto aqui era tudo que eu conseguia encontrar, pai. Um lugar onde ninguém me conhecia. Um lugar onde eu podia ser apenas mais uma pessoa. Um lugar onde eu podia respirar. Você parece bem. Parece feliz. Estou. Pela primeira vez em muito tempo, estou realmente feliz. Ainda tenho pesadelos ocasionalmente. Ainda há noites que eu acordo pensando no que fiz, nas pessoas que magoei. Mas durante o dia, durante minha vida cotidiana, estou bem. Melissa te trata bem? Muito bem. Ela sabe sobre meu passado. Não todos os detalhes, mas o essencial. Que cometi erros, que estou tentando ser melhor. Ela aceita isso. E eu estou tentando ser a pessoa que ela merece. Nós jantamos juntos aquela noite. Ricardo escolheu um restaurante não muito caro, um lugar onde havia pessoas comuns comendo comida simples. Não era o tipo de lugar extravagante que eu teria imaginado para meu filho agora. Era humilde. Era real. O casamento foi 3 dias depois. Pequeno, como ele havia mencionado. Apenas 30 pessoas. Amigos de Ricardo em Singapura, alguns amigos de Melissa de seu trabalho, algumas famílias. Não havia ninguém que Ricardo conhecesse do Brasil. Ninguém de sua vida anterior. Eu fui testemunha. Eu fiquei ao lado de meu filho, enquanto ele se casava com uma mulher que ele amava, em um país que ele havia escolhido como seu lar novo. E naquele momento, eu compreendi algo que eu havia estado evitando compreender. Ricardo havia se tornado um homem diferente do que eu teria imaginado, um homem que havia feito escolhas terríveis,
mas um homem que estava tentando consertar aquelas escolhas através de ação diária. Um homem que havia encontrado amor, paz e propósito em uma vida nova. Na noite do casamento, após a festa ter terminado, Ricardo e eu nos sentamos em um terraço do hotel dele e conversamos. Aquela era a primeira vez em uma vida inteira que meu filho e eu realmente conversávamos sobre as coisas importantes. Pai, ele começou. Eu quero que você saiba que não foi seu dever carregar o conhecimento daquilo. Não foi seu dever guardar meu segredo, sofrer em silêncio. Você é meu filho. Isso não muda o que eu fiz. Isso não muda o fato de que eu colocava você em risco, em situação de perigo. Eu sou seu pai. Você é minha responsabilidade. Ricardo respirou fundo. Havia uma maturidade nele que antes não havia. Quando você tem um filho, você descobre que a responsabilidade nunca termina. Você acha que termina quando ele cresce, quando ele sai de casa, quando ele se torna independente. Mas não termina. Você continua se sentindo responsável. Você continua querendo protegê-lo, salvá-lo de si mesmo. Sim. E quando você descobre que seu filho é capaz de fazer coisas ruins, que seu filho tem escuridão dentro dele, que seu filho está fazendo escolhas que o destroem, é difícil. Mas você precisa aceitar. Você precisa aceitar que seus filhos são pessoas. Pessoas completas, com liberdade para errar, com liberdade para escolher seu próprio caminho, mesmo que aquele caminho seja escuro. Eu deveria ter feito mais. Deveria ter visto os sinais. Não. Você fez o que pôde. Você me criou com valores, com princípios. Eu escolhi ignorá-los. Não foi por falta de sua paternidade, pai. Foi por minha própria fraqueza, minha própria ganância. Você não podia ter evitado aquilo. Ninguém podia. Nós ficamos em silêncio por um tempo. 2 homens olhando para a noite de Singapura, cada um processando a vida que tínhamos vivido. A caixa ainda está lá, não é? Perguntou Ricardo. Está. No armário da cozinha. Onde você deixou? Quero que você faça algo com aquele dinheiro. Não deixe mais aí por minha causa. Aquele dinheiro deveria ser movimentado. Deveria ser usado. Para quê? Doe para a caridade. Para organizações que ajudam crianças. Para organizações que evitam que crianças façam o que eu fiz. Use aquele dinheiro para transformar meu erro em bem. Isso seria uma forma de você não mais carregar o peso daquilo sozinho. Seria uma forma de compartilhar a culpa, a responsabilidade e transformá-la em algo útil. Eu vou fazer isso, meu filho. Obrigado, pai. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter vindo. Significa mais do que eu consigo expressar. Fiquei uma semana em Singapura. Passei tempo com Ricardo e Melissa. Conheci o apartamento deles, conheci a vizinhança onde eles moravam, conheci seus amigos. Foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo estar vendo a vida de meu filho funcionar de forma normal, de forma real, de forma feliz. Na minha última noite, Ricardo levou-me para a costa. Nós sentamos em um banco vendo a água. Você vai voltar aqui novamente? Perguntei. Talvez, não sei ainda. Mas você é bem-vindo aqui, sempre, qualquer que seja a hora. Você tem um lugar na minha vida novamente, pai. Eu quero que você saiba disso. Eu vou voltar. Vou trazer seu Gilson, talvez. Ele gostaria de ver isso. Aquele jardineiro. Ele veria isso. Ele é uma boa pessoa. Ele manteve seu segredo. Ele não perguntou. Ele apenas trabalhou e viveu sua vida. Ele merecia conhecer o resultado de sua descoberta. Ricardo sorriu. Tudo bem. Traga ele. Tudo bem para mim. Quando eu retornei para Santo André, tudo parecia diferente, mas igualmente familiar. Minha casa, meu bairro, meu quintal. Mas eu era diferente. Havia vivenciado algo que havia expandido meu entendimento do mundo, dos relacionamentos, da vida. Comecei imediatamente a pesquisar organizações de caridade. Havia muitas. Algumas que trabalhavam com educação para crianças de comunidades pobres, ajudando-as a escapar de vidas de crime. Outras que trabalhavam diretamente com vítimas de crimes, com recuperação emocional e psicológica. Eu decidi dividir o dinheiro entre 3 organizações. R$100 mil para cada.
suficiente para fazer diferença, não tanto quanto para chamar atenção desnecessária. Mas transferir dinheiro não era simples. O dinheiro estava em notas. Notas de papel que não deixam rastro digital se você apenas as queimar ou enterra de novo. Mas para transformar aquele dinheiro em bem, eu precisava movimentá-lo através do sistema financeiro. E aquilo deixaria rastro. Eu consultei com um contador, um homem chamado Valdemir, que havia trabalhado com a metalúrgica durante anos. Eu não contei a ele a origem exata do dinheiro, apenas que havia herdado de uma forma complicada e que queria doá-lo para a caridade sem trazer problemas fiscais. Valdemir, que havia visto tudo em seus 30 anos de trabalho, apenas aceitou as explicações. As doações para a caridade são dedutíveis de imposto, desde que você tenha recibos das organizações, desde que tudo seja documentado legalmente, não há problema. Você pode fazer isso de forma limpa, de forma que não levante bandeiras vermelhas. Então foi o que eu fiz. Durante os 2 meses seguintes, eu fiz doações de diversas formas, através de transferências bancárias em valores que não levantariam suspeita, através de depósitos em conta, através de cheques. Cada doação era documentada, era legal, era rastreável. Ninguém veio me procurar. Não havia mais visitas de homens desconhecidos. A vida continuava. Alguns meses após meu retorno de Singapura, convidei seu Gilson para um café. Nós nunca havíamos feito aquilo antes. Nosso relacionamento havia sido sempre profissional, baseado em trabalho e pagamento. Ele chegou um pouco nervoso, não sabendo por que havia sido chamado. Gilson, você foi uma pessoa importante em um momento muito importante de minha vida. Você encontrou algo que mudou tudo para mim. E você comportou-se com discrição e nobreza. Eu queria que você soubesse que aquilo importou. Ele ficou em silêncio por um momento. Como está seu filho, seu Manuel? Está bem. Muito bem. Está feliz. Casado. Vivendo uma vida boa. Fico feliz em ouvir isso. Aquele dinheiro que estava na caixa, eu doei para organizações que ajudam crianças. Para que crianças não façam os erros que meu filho fez. Para que situações como a que ele enfrentou não aconteçam novamente com outras famílias. Gilson sorriu. Aquele sorriso cansado e sábio que era característico dele. Isso é bom, seu Manuel. Aquilo era o que deveria ser feito. Você merecia saber como as coisas terminaram. Você merecia saber que sua ação de encontrar aquela caixa levou a bem, que transformou algo ruim em algo melhor. Ele assentiu lentamente. A vida é assim, seu Manuel. A gente nunca sabe qual ação nossa vai ter qual consequência. A gente só faz o que parece certo no momento. E depois a gente espera que as consequências sejam boas. Nesse caso, foram. Fico contente. 3 anos se passaram desde que Ricardo havia deixado o Brasil. 3 anos desde que aquela caixa havia sido desenterrada. 3 anos desde que minha vida havia mudado completamente. Ricardo e Melissa tiveram um filho, um menino chamado Lucas. Eles enviaram fotos. Eu reconhecia meu filho naquele bebê pequeno, nos traços italianos que haviam passado de Rosa para Ricardo e agora para Lucas. Eu sou avó agora, mesmo que apenas através de fotos e vídeos. Ricardo enviava vídeos regularmente. Lucas rindo, Lucas comendo, Lucas tentando dar seus primeiros passos. Era estranho ser avó de alguém que nunca havia conhecido pessoalmente, mas era também maravilhoso. Visitei Singapura mais 2 vezes. Conheci Lucas em pessoa. Segurei meu neto nos braços. Senti aquele sentimento que você apenas sente quando segura alguém de sua família, que é uma continuação de você, uma extensão de sua vida, além de sua morte. Minha vida em Santo André havia continuado também. Eu havia desenvolvido uma rotina melhor, mais plena. Eu saía mais, viajava mais, tinha amigos. Seu Gilson continuava cuidando do meu quintal. Nós agora conversávamos além de trabalho. Ele havia se tornado um amigo genuíno. A metalúrgica havia fechado quando eu tinha 65 anos. Aposentadoria antecipada devido a dificuldades financeiras. Muitos homens que haviam trabalhado comigo durante 35 anos também foram embora. Era o fim de uma era em Santo André. As fábricas estavam fechando.
A cidade estava mudando. Mas eu havia recebido uma pensão decente. Não era muito, mas era o suficiente para manter a vida que eu vivia. E com as viagens ocasionais para Singapura, com os gastos em participar de grupos e atividades na comunidade, com gastar em coisas que eu gostava, minha vida havia adquirido um significado que ela não havia tido antes. Quando eu completei 68 anos, fiz uma festa pequena. Alguns amigos que havia conhecido em grupos de caminhada, seu Gilson, algumas pessoas da comunidade. Nada grande, nada extravagante. Apenas uma celebração de estar vivo, de ter chegado até ali. Sentado em meu sofá naquela noite, após a festa ter terminado, eu refleti sobre a vida que havia vivido, sobre as escolhas que havia feito, as pessoas que havia amado, os segredos que havia guardado, os conhecimentos que havia adquirido. Se você me tivesse dito há 10 anos que meu filho estava envolvido em atividades criminosas, eu não teria acreditado. Se você me tivesse dito que eu descobriria aquilo através de um jardineiro encontrando uma caixa no quintal, eu teria rido. Se você me tivesse dito que eu terminaria minha vida como alguém que compreendia que a vida é muito mais complexa e nuançada do que eu havia imaginado, eu não teria acreditado. Mas estava tudo acontecendo, e eu estava vivendo através disso. Meu filho havia cometido erros graves, erros que poderiam ter destruído muitas vidas, incluindo a sua. Mas ele havia reconhecido aqueles erros, havia fugido deles, havia construído uma vida nova em cima daqueles erros. E agora ele estava feliz. Ele estava bem. Ele estava criando um filho em um mundo melhor do que aquele que ele havia criado na atividade criminosa. E eu, seu pai, havia aprendido que o amor não significa compreensão total. O amor significa aceitação. Aceitação de que as pessoas que amamos não são aquilo que parecem ser. Aceitação de que elas fazem coisas que nos chocam. Aceitação de que elas podem mudar, podem crescer, podem se redimir. 6 anos após Ricardo ter saído do Brasil, recebi um chamado telefônico. Era uma voz que eu não havia ouvido em muito tempo. Era uma voz que pertencia a uma mulher chamada Daniela. Ela havia sido colega de trabalho na metalúrgica. Ela havia saído alguns anos antes de mim. Manuel? É você? Sou eu. Quem fala? Sou a Daniela. Daniela Menezes. Nós trabalhávamos juntos na metalúrgica. Daniela, quanto tempo? Como você está? Estou bem. Aposentada há 3 anos. Estou viajando bastante. Mas a razão pela qual estou ligando é porque encontrei algo que pertence a você. Algo que me pertence? Sim. Você conhece um professor chamado Carlos. Ele era professor de tecnologia em uma escola na região. Ele morreu há alguns meses. Câncer. Muito triste. Sim, eu conhecia. Ouvi falar que ele tinha falecido. Pois bem, quando ele estava morrendo, ele pediu para que seu irmão distribuísse alguns pertences dele para pessoas que havia conhecido. Havia uma carta que ele deixou para você. Seu irmão me procurou porque ele sabia que nós tínhamos trabalhado juntos, e ele me perguntou se eu poderia levar a carta para você pessoalmente ou ajudar a encontrá-lo. Carta? Para mim? Sim. Ele pediu para que eu lesse primeiro, para que eu verificasse se havia algo impróprio. Mas depois de ler, achei que deveria apenas entregar para você. Ele é sobre seu filho, Manuel. Sobre Ricardo. Meu coração disparou. Como é que Carlos conhecia Ricardo? Carlos era mais que um professor. Ele era alguém que se preocupava com jovens que estavam enveredando para caminhos errados. Ele trabalhou muitos anos tentando recuperar pessoas que haviam saído do caminho. Parece que Ricardo foi um daqueles jovens que Carlos tentou ajudar. Anos atrás, antes de Ricardo sair do Brasil. Encontrei Daniela em um café em Santo André. Ela era uma mulher de 65 anos, cabelo grisalho, mas olhos que ainda brilhavam com vida. Ela me entregou um envelope selado. A letra de Carlos estava escrita na frente. Para Manuel Lima. Eu abri devagar. Dentro havia várias páginas escritas à mão. Caro Manuel, se você está recebendo esta carta, significa que eu faleci. E significa que Daniela ou outra pessoa conseguiu localizá-lo para entregar esta correspondência. Conheci seu filho Ricardo há muitos anos.
em um contexto que provavelmente você não sabia completamente. Ele havia sido indicado para mim como alguém que estava em perigo de se envolver em atividades que o destruiriam. Nós conversamos algumas vezes. Ele era um jovem brilhante, mas assustado e perdido. Eu não consegui salvá-lo naquele momento. Ele fez suas escolhas. Eu respeitei aquelas escolhas, mesmo não aprovando. Mas, recentemente, há alguns meses atrás, recebi uma carta de Ricardo. Ele havia conseguido de alguma forma localizar um endereço meu através de redes sociais e internet. Naquela carta, ele me contava sobre sua vida em Singapura, sobre seu arrependimento, sobre estar tentando consertar os erros que havia cometido. Ele me pedia para que, se possível, eu transmitisse mensagem para você, que ele sente muito, que ele agradecia você por ter permitido que ele partir, e que ele orava para que você pudesse um dia compreender que o amor de pai o salvou, mesmo que ele tenha levado muitos anos para reconhecer aquilo. Eu pensei em responder para Ricardo imediatamente, mas minha saúde estava deteriorando, e eu sabia que não teria muito tempo. Então decidi deixar uma carta para você, para que você soubesse que seu filho, em algum lugar longe, está pensando em você, está se arrependendo, está tentando ser melhor, e que há pessoas ao redor dele que o ajudam nessa jornada. Você fez um bom trabalho como pai, Manuel. Às vezes a gente não consegue salvar nossos filhos. Às vezes eles precisam ir pelo caminho escuro para eventualmente encontrar a luz. Mas o fato de que você não desistiu, que você continuou amando, que você aprendeu a perdoar, isso é o que importa. Com respeito e admiração, Carlos Mendes, eu chorei ao ler aquela carta. Chorei de forma que eu não havia chorado em muitos anos. Chorei pelo filho que havia perdido temporariamente, pela jornada que ambos tínhamos percorrido, pela compreensão que havia finalmente chegado. Enviei uma mensagem para Ricardo naquela noite, através de um aplicativo de mensagens que ele havia me ensinado a usar. Recebi uma carta hoje de um professor que você conheceu há muitos anos. Ele faleceu recentemente. Ele tinha recebido uma carta sua. Queria que você soubesse que li. Queria que você soubesse que estou orgulhoso de você. Orgulhoso de quem você se tornou. Estou pronto para a reconciliação completa. Sem mais segredos, sem mais distância. Apenas pai e filho, se você quiser. A resposta chegou horas depois. Pai, eu quero. Eu sempre quis, mas eu tinha medo de que você não conseguisse perdoar. Obrigado por receber a carta. Obrigado por ler. Obrigado por estar aqui. Amo você mais do que você sabe. Vou te chamar em breve. Preciso ouvir sua voz. Nós conversamos naquela noite através de videochamada. Ricardo, Melissa e Lucas. Meu filho, minha nora, meu neto. Eu olhei para aquele menino de 5 anos e vi continuação. Vi futuro. Vi redenção. Um mês depois recebi uma outra notícia. Ricardo havia conseguido férias longas. Ele queria trazer Melissa e Lucas para o Brasil, para visitar Santo André, para ver a casa onde ele havia crescido, para que Lucas conhecesse o avô pessoalmente, sem câmera de vídeo intermediando. Isso foi algo que abalou tudo em mim. Ricardo queria voltar. Não para ficar, apenas para visitar, para enfrentar aquele lugar de onde ele havia fugido. Passei 2 semanas preparando. Limpei a casa inteira. Coloquei flores na entrada. Preparei o quarto de hóspedes. Coloquei fotografias de quando Ricardo era criança nas paredes. Quando eles chegaram ao aeroporto, eu estava lá esperando, vendo meu filho descer do avião com esposa e filho, vendo aquele menino pequeno encontrando seu avô pela primeira vez em pessoa. Isso foi o momento em que tudo fez sentido. Nós passamos aquelas 2 semanas visitando locais em Santo André, que eram significativos para Ricardo. A escola onde ele havia estudado, o parque onde havia brincado quando criança, a casa de Rosa, aquela casa que havia sido o cenário de seus erros, mas também de seu crescimento. Um dia, nós fomos para o quintal. Lucas corria pela grama enquanto Melissa assistia de uma cadeira. Você quer que eu mostre para você onde estava? Perguntei a Ricardo. Sim, ele respondeu. Eu quero saber.
Eu quero que tudo esteja real para mim agora. Nós fomos para o local onde seu Gilson havia encontrado a caixa anos antes. A terra havia sido regularizada e coberta com grama. Não havia sinal da escavação. Aqui, eu disse. Bem aqui. É onde seu Gilson encontrou a caixa. É onde tudo começou. Ricardo ficou silencioso por um longo tempo. Ele respirava devagar, processando. Ele colocou a mão no chão, sentindo a terra. Então ele disse: tudo aquilo estava aqui, debaixo dos meus pés. Todos aqueles anos. Todos aqueles anos. E você guardou isso. Você guardou meu segredo. Você não contou para ninguém. Você era meu filho. Minha responsabilidade. Pai, Ricardo disse, e havia lágrimas em seus olhos. Eu sinto muito. Pelo que fiz. Pelo que coloquei você através. Eu sei, meu filho. Eu sei. E está tudo bem agora. Tudo bem. Nós nos abraçamos no quintal. Dois homens que haviam percorrido uma jornada muito longa juntos, mas separados pela distância e pelo tempo, mas ainda assim conectados pelo amor. Aquela noite, após Ricardo, Melissa e Lucas terem saído, eu entrei na cozinha e tirei a caixa de seu esconderijo pela primeira vez em muitos anos. Eu havia doado todo o dinheiro. Havia apenas os documentos agora, os cadernos, aquelas peças de papel que representavam erros de um jovem que havia tentado ser alguém que não era. Eu levei a caixa para o quintal. Seu Gilson havia deixado uma enxada de trabalho ali semanas antes. Eu comecei a cavar no mesmo local onde a caixa havia sido originalmente enterrada. Quando o buraco estava profundo o suficiente, eu coloquei os documentos e os cadernos na caixa. Eles representavam uma parte da história, mas uma parte que não precisava mais ser guardada. Eu coloquei a caixa no buraco e comecei a enterrá-la novamente, cobrir com terra, compactá-la. Desta vez, porém, eu não havia medo de deixá-la ali. Desta vez, eu sabia que aquilo era apenas símbolo, apenas recordação. A realidade de tudo havia sido confrontada e processada. Quando o buraco estava completamente coberto, seu Gilson apareceu pela cerca. Você está enterrando novamente? Perguntou ele. Estou. Respondi. Bom. Ele disse simplesmente. Bom que esteja sepultando aquilo tudo junto com a verdade dela. Deixar ali, coberto, é a melhor forma de honrar o passado e não deixá-lo consumir o futuro. No dia anterior à partida de Ricardo, nós nos sentamos na varanda da minha casa. Melissa estava dentro com Lucas, os dois dormindo após um dia cheio de atividades. Você vai ter uma vida boa em Singapura, eu disse. Acho que sim, respondeu Ricardo. Melissa é uma boa mulher. Lucas é um menino saudável e feliz. E eu estou bem no trabalho. As coisas estão funcionando. E suas memórias, aqueles pesadelos que você mencionou, eles ficaram mais raros com o tempo. E agora, visitando aqui, vendo que as coisas se resolveram, que você está bem, que a vida continua, acho que eles vão desaparecer mais ainda. Você sabe que pode voltar, quando quiser. Eu sei, pai. E vou voltar. Trocarei agora. Mas este lugar não é mais meu lar. Meu lar é com Melissa e Lucas agora. É em Singapura, em uma vida nova. Mas Santo André sempre será parte de mim. Você sempre será parte de mim. Você cresceu bem, meu filho. Cresci lentamente, com muitos erros, mas cresci. Mais 2 anos se passaram. Estou com 70 anos agora. Ricardo continua em Singapura com sua família. Lucas tem 7 anos e está na escola. Ele gosta de desenhar, assim como Ricardo gostava quando era criança. Seu Gilson continua cuidando do meu quintal, embora agora ele tenha 68 anos. Nós conversamos sobre a aposentadoria. Ele diz que não sabe o que faria se não estivesse trabalhando. Eu o entendo. O trabalho nos define de forma que nós não percebemos até que ele acaba. Visitei Singapura outras 3 vezes. Ricardo visitou Santo André mais uma vez. Nós temos uma comunicação regular, mas não é aquela comunicação urgente que era quando ele havia desaparecido. É uma comunicação de pai e filho que se ama, que se compreende, que se respeita. É uma comunicação normal, como deveria ser. Os segredos de outrora foram enterrados, não apenas no meu quintal,
mas também em meu coração. Eles não definem mais minha vida. Eles são apenas parte de uma história que eu vivia, que meu filho vivia, que nós vivemos juntos mesmo que separados. Recentemente eu reescrevi meu testamento. Ricardo herda a casa em Santo André. Não é uma casa muito valiosa, mas é um lar. É um lugar onde memórias foram criadas, onde erros foram descobertos, onde redenção foi alcançada. Eu deixei instruções para que a casa seja mantida em bom estado, até que Ricardo decida o que fazer com ela. Se ele quiser vender, venda. Se quiser mantê-la, mantenha. É decisão dele. Eu também deixei instruções sobre a caixa. Se alguém a encontrar, que deixem como está. Que respeitem o que está ali enterrado. Que entendam que aquilo é história, é passado, é algo que foi confrontado e reconciliado. Quando eu olho para trás agora, para aquele dia em que seu Gilson encontrou a caixa, para aquele descobrimento que mudou tudo, eu não lamento. Não lamento ter sabido. Não lamento ter enfrentado a verdade. Não lamento ter ficado ao lado de meu filho, mesmo quando aquela era a coisa mais difícil do mundo. A vida é feita de momentos que mudam tudo, de descobertas que redefinem quem somos, de perdas que nos fazem compreender o valor do que temos, de traições que nos ensinam sobre amor verdadeiro. Meu relacionamento com meu filho não é perfeito. Não é aquele que eu imaginei quando ele nasceu, mas é real, é honesto, é construído em compreensão e aceitação. É construído no conhecimento de que as pessoas que amamos são complexas, são imperfeitas, são capazes de errar, mas também capazes de mudar. Hoje é uma terça-feira de setembro. Estou com 70 anos completos. Seu Gilson está no quintal cortando a grama como sempre, como tem feito por anos. Ricardo me ligou esta manhã. Lucas quer aprender português. Ricardo quer que eu comece a ensinar a ele através de videochamadas. Lucas quer saber histórias sobre seu avó, sobre Santo André, sobre o Brasil que ele nunca visitou. Eu aceitei. Nós começaremos em breve. Enquanto eu ouço seu Gilson trabalhando lá fora, enquanto eu sento aqui com meu café da manhã, enquanto eu observo o dia começando, eu penso em tudo o que aconteceu. Em como uma fuga de água levou à descoberta de um segredo que redefiniu minha vida. Há pessoas que vivem suas vidas inteiras sem confrontar verdades difíceis. Há pessoas que morrem sem nunca realmente conhecer seus filhos. Há pessoas que permitem que distância e silêncio destruam relacionamentos. Eu não fui uma daquelas pessoas. Eu enfrentei a verdade. Ela foi dolorosa, terrível, quase insuperável. Mas eu enfrentei. E agora, aos 70 anos, com a vida me parecendo mais breve a cada dia que passa, eu compreendo que não há nada mais importante do que isso. Não há sucesso profissional, não há dinheiro, não há comodidade que substitua o relacionamento genuíno com aqueles que amamos. Ricardo cometeu erros, graves erros, erros que poderiam ter destruído tudo, mas ele se redimiu. E eu, seu pai, aprendi que redenção não é sobre esquecer o que foi feito, é sobre reconhecer o erro, confrontar as consequências e então, deliberadamente, escolher ser melhor. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Isso é tudo que a vida pede. A caixa ainda está lá, enterrada no meu quintal, coberta pela grama que seu Gilson cuida tão bem. Ninguém mais sabe sobre ela. Ninguém mais precisa saber. Ela é um símbolo que eu e Ricardo compartilhamos, um lugar comum de nossa jornada, que apenas nós dois compreendemos completamente. Quando eu morrer, alguém pode encontrá-la novamente. Talvez Ricardo, quando voltar para Santo André após minha morte. Talvez alguém completamente diferente. Talvez um futuro jardineiro ou alguém reformando a casa. E quando aquela caixa for encontrada novamente, será apenas terra. Será apenas história. Será apenas parte do passado que não pode mais ferir. Mas neste momento, nesta terça-feira de setembro, quando o sol está subindo em Santo André, quando meu neto em Singapura está acordando em um dia novo, quando meu filho está começando seu trabalho em uma empresa que o respeita e o paga honestamente, eu sinto paz. Não é a paz que vem de tudo estar perfeito.
Não é a paz de uma vida sem dor ou complicação. É a paz que vem de saber que você enfrentou o pior que a vida pode lhe oferecer, que você não fugiu, que você permaneceu ao lado daqueles que amava mesmo quando isso era impossível, mesmo quando era assustador, mesmo quando parecia que tudo estava ruindo. Essa é uma paz que apenas alguns alcançam. E eu a tenho. Seu Gilson terminou seu trabalho. Ele entra pela cozinha para pegar água, como faz todo dia. Nós conversamos por alguns minutos sobre o clima, sobre as plantas, sobre a vida. Quando ele sai, eu fico sozinho novamente com meus pensamentos, com minha vida, com as memórias de tudo que trouxe a este ponto. Uma fuga no teto revelou um segredo. Um segredo revelou a verdade. A verdade revelou amor que havia sido enterrado sob culpa, medo e distância. E aquele amor redescoberto, reconstruído, reconciliado, é o que torna possível continuar vivendo com significado. Se há alguma lição que eu possa deixar, é esta. A vida não é sobre ter respostas. A vida é sobre ter coragem de fazer perguntas. A vida é sobre estar disposto a confrontar verdades que nos aterrorizam. E a vida é sobre nunca deixar que distância, que tempo, que erros do passado destruam os vínculos que nos definem. Eu sou Manuel Lima. Tenho 70 anos. Sou viúvo, sou aposentado, sou avó. Sou um homem que uma vez guardou um segredo terrível no fundo de seu coração. Mas mais importante que qualquer daquelas coisas, eu sou alguém que aprendeu a amar, mesmo quando aquele amor era complicado, difícil e assustador. E isso é tudo. É suficiente. É tudo o que realmente importa.